Olá, estamos aqui para mais uma vez estarmos compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Queremos neste momento estarmos lendo a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. E nos diz assim a Palavra de Deus: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Amado Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos te agradecer pela tua palavra lida neste momento e te suplicar que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, assim te oramos agradecidos, agora e para sempre. Amém e amém. Meus queridos, Jesus ele executava o seu ministério com alguns objetivos, e estes objetivos visavam primeiramente servir ao Pai, servir a Deus, aquele que o enviou a este mundo para estar entre nós, entre os homens. Em segundo lugar, visava servir ao homem, ao nosso próximo, aquele para quem ele veio. E em terceiro, visava o bem-estar do homem, o bem-estar da humanidade. Quando nós olhamos para este texto da Palavra de Deus, nós vamos ver que só neste capítulo 8 de Mateus, Jesus Cristo, ele purifica um leproso, cura um paralítico, cura a sogra de Pedro, expulsa demônio de muitos homens e cura todos aqueles que estavam doentes, aqueles que lhes foram apresentados para que ele pudesse então estar exercendo cura na vida daqueles homens, na vida daquelas pessoas. No texto que lemos, Jesus ele vai à casa de Pedro para visitá-lo. Mas chegando lá, Jesus vai se deparar com uma cena, com uma situação terrível, com uma situação adversa, onde a palavra de Deus vai nos dizer que a sogra de Pedro estava bastante doente, estava acamada, estava com uma febre muito alta e se continuasse daquela forma, certamente ela viria a óbito. E então Jesus aproveita aquela oportunidade, Jesus aproveita aquela situação e ele faz acontecer coisas extraordinárias na vida da sogra de Pedro, na vida daquela família que ali estava, na vida daqueles que foram trazidos a ele posteriormente, porque é assim, meus amados, que Jesus Cristo faz. E quando nós então pensamos em todas estas coisas, nós vamos entender que Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, está a solução para
a nossa vida. Em Jesus Cristo está a solução para os nossos problemas. Em Jesus Cristo está a solução para os problemas de toda a humanidade. E deste texto nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida, lições estas que, quando aplicadas em nosso viver, então poderá suprir ou surtir um efeito muito grande para a honra e para a glória de Deus. Olhando para este texto, para a palavra de Deus, nós vamos entender que quem é tocado por Jesus não fica prostrado. E queremos, então, portanto, dar um conselho para você que está ouvindo a palavra de Deus. Deixe Jesus te tocar. Interessante, meus amados, que Jesus Cristo é aquele que sempre nos estende a mão. Jesus Cristo sempre nos estende a mão para que por Ele possamos ser tocados. Foi exatamente isto que Ele fez na vida daquela senhora, da sogra do seu discípulo Pedro, que estava ali naquela situação de enfermidade, precisando da cura do nosso Senhor. Talvez aquela mulher já não tivesse tanta esperança em sua vida, esperança de sair daquela situação. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos entender que quando Jesus Cristo chega àquela casa, quando aquela mulher vê o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então a sua esperança, ela retorna, a sua esperança, ela volta, porque ela também sabia que na pessoa de Jesus Cristo estava a solução para o seu problema. E eu imagino que no momento que Jesus estende a mão para aquela senhora, para tocar aquela senhora, imediatamente também aquela senhora estende a sua mão para que possa ser tocada pelo Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer, meus amados, que aquela mulher estava febril, estava debilitada, Jesus Cristo o tocou e Jesus a pôs sã novamente. Jesus a curou. Talvez você esteja precisando de algum tipo de cura para a sua vida. Estamos passando, meus amados, por momentos difíceis, momentos de muita enfermidade espalhada pelo mundo, e talvez você esteja precisando de cura física, talvez você esteja precisando de cura para a sua vida espiritual. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele está de mãos estendidas para que por Ele você possa ser tocado, como foi a sogra de Pedro. Nós vamos entender também que para Jesus nos curar, basta uma palavra. O versículo 16 vai dizer assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Meramente com palavra. Jesus Cristo não precisou fazer mais nada, porque a palavra de Jesus Cristo basta, apenas uma palavra, para que todo o mal possa se retirar. Interessante, meus amados, que não importa
as circunstâncias que o homem, que o ser humano se encontra, não importa qual seja o tipo de doença, o tipo de enfermidade, Jesus Cristo, Ele é poderoso para curar. E Jesus Cristo, Ele quer curar a todos. Mas aí nós vamos observar um fato interessante, que é necessário que o homem também se apresente a Jesus para que seja curado. É necessário que o homem busque a Jesus para que ele seja curado. Até porque a vontade de Jesus é curar a todos e curar em todos os aspectos da vida. Mas Jesus Cristo, Ele espera que o homem tenha também esta vontade. Até porque Jesus, Ele só exerce a cura na vida do homem mediante a vontade do próprio homem. A palavra de Deus vai dizer que trouxeram-lhe muitos. Jesus quer curar a todos. Muitas pessoas foram levadas até o Senhor Jesus. E todos aqueles quantos foram levados, todos aqueles quantos foram apresentados ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus então exerceu a cura na vida daqueles homens, na vida daquelas pessoas. Talvez aqueles homens já tivessem procurado alguns recursos, outros recursos, para que pudessem ser curados, mas sem êxito. Mas agora o Senhor Jesus está diante daqueles homens, aquele que tem verdadeiramente o dom da cura, aquele que pode curar apenas com uma palavra a quem Ele quiser. E então, aqueles homens tendo se apresentado a Ele, Ele exerce a cura na vida daqueles homens. Isto porque a última palavra pertence ao Rei Jesus. O que o Rei Jesus disser está dito. E Ele vai dizer, meus amados, palavras de bênção para a vida do homem, para curá-lo, mediante a fé que o homem depositar na sua pessoa. É necessário termos fé para alcançarmos as bênçãos de Deus em nossa vida. Vamos entender também que quando cremos em Jesus, as promessas de Deus, elas se cumprem em nossa vida. Versículo 17 vai dizer assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Interessante que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 4, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A palavra de Deus vai dizer, meus amados, que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, levando, nos curando, para que possamos então estar bem, para que possamos estar são, para que possamos estar salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos entender que quando cremos em Jesus, Ele cura as nossas enfermidades, cura as nossas enfermidades físicas, que são enfermidades do corpo, mas cura também as nossas enfermidades espirituais, que são enfermidades da alma.
a forma que Ele nos dá a cura para a enfermidade da alma é através do perdão de pecados. Se você deseja ter a sua alma curada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então confesse a Ele os seus pecados, peça perdão para que Ele possa curar a sua alma. A palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E então, desta forma, meus amados, nós teremos as nossas enfermidades espirituais curadas. É isto que Deus fez na vida da sogra de Pedro, foi isto que Deus fez na vida daqueles homens que foram apresentados a Ele, é isto que Deus quer fazer também em nossa vida, na vida do homem, na vida de toda a humanidade. Quando cremos em Jesus, Ele alivia as nossas dores. Dores, meus amados, que nos são causadas pelos traumas desta vida. Esta vida em que vivemos, esta vida de pecado, esta vida de grandes aflições. Jesus Cristo, Ele veio para desfazer todas estas questões e para levar as nossas dores, para que nós possamos estar bem. Quando cremos em Jesus, Ele faz-se cumprir a sua palavra em nossa vida. A sua palavra são promessas, promessas para que eu possa ter um futuro feliz, promessa para que você possa ter um futuro feliz, promessa para que os homens possam ter um futuro feliz. Isto porque Jesus Cristo é a solução para a nossa vida. Isto porque a solução está em Cristo Jesus. Então creia em Cristo Jesus. Entrega, coloca a sua vida nas mãos de Cristo Jesus e você assim terá os seus problemas solucionados para a honra e para a glória de Deus. Que Deus o abençoe rica e poderosamente.